O Fim do Projeto Folha, por Luiz Nassif. Vou ler aqui para vocês esse texto, que ele fala exatamente o que eu acabei de falar para vocês, com mais detalhes. O fim do Projeto Folha. O modelo Folha era uma mistura talentosa de estilos, conquistando vários públicos. Hoje, duas figuras históricas decretam o fim do jornal. Vamos ler aqui esse texto aqui. Na Folha de hoje, duas figuras históricas decretam o fim do jornal. Uma delas, na carta ao leitor, o Matina Suzuki, personagem central do chamado Projeto Folha, implantado por Otávio Frias Filho, quando assumiu a direção do jornal. O outro, o advogado Luiz Francisco de Carvalho Filho, há décadas advogado criminal do jornal e um dos melhores amigos de Otavinho. Dias atrás foi a vez de Marcelo Coelho. Nos três casos, trataram a demissão de Jânio de Freitas como um ponto final de um projeto, que na verdade morreu em meados dos anos 2000, quando o OFF, que é o Otávio Frias Filho, como era tratado, sem os conselhos do pai, sucumbiu à conversa do mais nefasto personagem da mídia brasileira contemporânea. Aí é a palavra do Nassif, eu não sei se eu concordo com isso, porque eu acho que o Roberto Marinho era pior, que era o Roberto Tivita. O modelo da Folha, que revolucionou o jornalismo a partir dos anos 80, era uma mistura talentosa de vários estilos, visando conquistar vários públicos. A face marcante foi da jovem intelectualidade paulistana que, através da Ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha, passou a arejar o jornal e atrair um público jovem, tomando o lugar do Jornal da Tarde, jogado ao mar pela miopia da família Mesquita. Matina Suzuki, Caio Túlio Costa, Marco Antônio Gonçalves, Marcelo Coelho e outros, a turma do Otávio Frias Filho, deram essa arejada. Um segundo grupo foi o dos colunistas, com boa diversidade de opiniões. Havia um Jânio de Freitas, um Clóvis Rossi, um Gilberto de Menstein e o próprio Luiz Nassif. Na parte editorial, imperava a porra louquice que era perdoada pelos leitores por não ter viés político. Atingia a tudo e a todos. E, principalmente, havia a sabedoria de Otávio Frias, o pai, que trouxe procedimentos inéditos para a mídia brasileira, como a figura do ombudsman, como voz crítica do jornal, e a publicação de notícias e cartas ao leitor críticas ao jornal. Desde a minha volta do jornal no início dos anos 90, fui crítico dos linchamentos e da onda montadas pela mídia, e houve amplo espaço para exercer a crítica. Em determinado período, o Otávio Frias Filho convidou Josias de Souza, hoje extremamente reacionário, para secretário da redação. Um dia recebo um telefonema de Frias, pare. Aí o Nassif diz aqui, Nassif, o Josias me reclamou que você não está seguindo a linha editorial do jornal. Falei para ele te ligar toda segunda-feira, para você passar as orientações para ele. Ou seja, o Frias deu carta branca para o Nassif. Daqueles tempos, restou apenas a figura do ombudsman, que manteve o alto nível desde o início, com algumas exceções. De certo modo, ajudei no processo de autoafirmação do jornal. No meu período de secretário de redação, na primeira metade dos anos 80, os dois veículos de maior expressão na mídia eram a revista Veja e o Jornal Nacional. No primeiro fechamento que participei, no plantão de sábado, Veja tinha publicado uma entrevista de página amarela com Golbery do Couto e Silva, assinada por Hélio Gaspari. Estava em pleno andamento a reação democrática em torno de Tancredo Neves, e Golbery ensaiava uma reação apoiando Paulo Maluf depois que Mário Andreasa se mostrou inviável. Sem consultar os Frias, editei 2 páginas do jornal desancando a reportagem, mostrando o jogo político por trás da entrevista, que o Gaspari era próximo do Geisel, e o histórico de Gaspari nas estratégias midiáticas pró-Golbery, e pedi para o chargista de plantão uma charge mostrando uma pessoa pequena com uma sombra enorme, projetada pelo holofote Veja, o próprio Golbery. Admito ter sido uma imprudência ampla a não consulta aos Frias. Na segunda-feira me chamaram para uma reunião, pai e filho, e lá acertadamente me disseram o óbvio. Para matérias daquele quilate, teria que consultar a direção. Só me restava concordar e pedir desculpas pela impetuosidade, mas também deixei um recado alimentado pela enxurrada de telegramas de apoio que chegou ao jornal. Errei mesmo, seu Frias, mas só queria alertá-lo que a Folha já se tornou um ator de primeira no mercado de opinião. De fato, o projeto Folha deslanchando e com apoio às diretas, a Folha se tornava o mais importante diário do país. Certa vez, Frias me disse com orgulho o elogio que havia recebido de Roberto Marinho. Frias tinha uma personalidade rica, era extremamente frio nos negócios, negociou meu pescoço com Saulo Ramos em troca do cancelamento de uma enorme dívida com a Previdência. Depois me chamou de volta assim que mudou o governo.
mas era solidário com os caídos. No conselho da Folha havia grandes nomes do passado. Na página 2, as colunas de Cláudio Abramo e Samuel Weiner. Aliás, eu conversei com o Kiko Nogueira uns dias atrás, que a demissão do Cláudio Abramo foi causada por uma coluna daquele rapaz, o Lourenço de Aféria, desancando os militares. O jornal ficou ameaçado de censura e por isso o Cláudio Abramo deixou de ser o diretor da Folha de São Paulo. Certa vez me falou com emoção que lhe trazia Clóvis Rossi, que depois de ter sido diretor de redação do Estadão, foi demitido e não autorizado sequer a pegar as suas coisas, por razões políticas. Talvez por isso aceitasse a insistência de Rossi em chamá-lo de o sábio do nono andar, para o desespero de Jânio de Freitas, que detestava toda sorte de lisonja. Também sabia ser cruel em algumas circunstâncias. Em determinado período, a Folha passou a dar corda para Miguel de Almeida, que, muito jovem, conseguiu uma coluna na Ilustrada, no qual desancava todo mundo. Dava leitura, mas era óbvio que acabaria por queimá-lo. Em uma das reuniões, alertei Frias sobre o risco de queimar Miguel. Ele deu de ombros. Ele é maior de idade e sabe o que faz. Não durou muito. Nas conversas pessoais, havia enorme preocupação de Frias em equilibrar a disputa entre Otávio Frias Filho e o irmão Luiz. O irmão Luiz Frias é o atual dono do Grupo Folha. A admiração de Otávio Frias Filho pelo pai era nítida. Em uma homenagem feita a ele na FMU, Otávio fez um relato emocionado de um pai focado nos negócios, sem um pingo de apego aos bens de status. Até quase o final da vida, aliás, guiava o próprio carro. Já com Luiz, a convivência era mais seca. Era um filho que gradativamente começou a ocupar todos os espaços administrativos do jornal. Certa vez fui dar uma palestra em Vitória, no Espírito Santo. Fui procurado por um dono de um grupo forte do Estado, o Águia Branca, com proposta da Folha de montar uma parceria. Ela cederia o nome e todas as editorias, com exceção de política. Na volta, levei a proposta para Frias, que pediu que não mostrasse a Luiz, mas a Otávio Frias Filho. De um lado, para equilibrar a disputa entre os irmãos, de outro, porque Luiz já havia assumido as rédeas da empresa. A primeira vez que fui demitido da Folha, no episódio de Saulo Ramos, fui me despedir dele. Na conversa, ele me disse que Otávio Frias Filho havia considerado minha atitude muito digna. Simplesmente não pedi nada a não ser manter o emprego de uma repórter minha que estava grávida. Na volta, Frias ainda manteve o pique durante algum tempo. Quando Luiz assumiu, foi perdendo gradativamente o espaço para o filho. Frias tinha um modo antiga para administrar o jornal. Na produção, tinha um executivo de porte. Na gestão financeira, um contador. Rapidamente, formado pela FGV, Luiz substituiu os pioneiros por outros executivos. Em uma das últimas tentativas de Frias de permanecer o jogo, foi junto de Roberto Tivita fazer uma sociedade na TV Bandeirantes. Eu tinha um bom relacionamento com João Saad, que na época havia me convidado para ser o titular do Jornal da Band e conselheiro pessoal de Johnny Saad. Frias marcou um almoço no jornal, ele, João Saad e eu, e ali a conversa foi recheada de lembranças. O império de João Saad surgiu do esquema de comunicação montado pelo sogro Adhemar de Barros para sua campanha presidencial. O reinício de Frias, depois da quebra do grupo Roxo Loureiro, do qual era sócio e principal gestor, foi com a rodoviária, bem no centro de São Paulo, cujo sócio oculto era o próprio Adhemar, para cujo o governo Frias trabalhara como responsável pela dívida pública da Secretaria da Fazenda, conforme lembrava João Saad. Conseguiu um grande feito mediando o encontro, a implicância eterna dos herdeiros de ambos. Aliás, foi devido à extrema competência da Secretaria de Fazenda que a Roxo Loureiro convidou Frias para executivo de soma imobiliária e depois do banco. Os sinais dos novos tempos da Folha ficaram nítidos no final das décadas de 90. Antes da crise de 99, os jornais nadavam em dinheiro. Frias investiu no papel, uma supergráfica moderna, e Luiz investiu no digital, com o portal UOL. Depois de 2 dribles com Roberto Tivita, propondo a fusão BOL e UOL, e depois aliando-se aos portugueses da Portugal Telecom para assumir sozinho o controle, o Luiz transformou o UOL na experiência mais bem-sucedida da internet brasileira. Além de fornecer o capital inicial para o UOL, a Folha passou a ser apenas um instrumento político, conseguindo pressionar a Anatel a manter as regras que beneficiavam os provedores de conteúdo no período em que o acesso era por telefone comum.
sua principal fonte de faturamento era o pagamento pelas teles, pelos impulsos gerados. A segunda vez que saí da Folha, fui me despedir com Frias de novo, ali já estava nítido a influência dos novos poderosos, no caso, o Banco Pactual, que ainda não era o BTG. Quem foi um dos fundadores do Pactual, gente? Paulo Guedes. Os filhos ficaram um tanto preocupados, julgando que apresentasse alguma reclamação ao pai. O encontro foi acompanhado pela filha Cristina. Simplesmente me despedi e ele respondeu com: gosto muito de você, Nassif, mas percebia-se que ali não estava no controle de suas forças e emoções. Marcelo Matinas, Luiz Francisco situam na demissão de Jânio o fim do Projeto Folha, mas foi muito antes. Foi quando Frias saiu de cena e, sem as referências maiores, Otávio Frias Filho se aninhou ao discurso do ódio e do antijornalismo de Roberto Tivita, opinião aí do Nassif. A Folha tornou-se uma sucursal da Veja. Minha última conversa, Otávio Frias Filho, foi nesse sentido. Um jornal líder de mercado de opinião não pode ficar a reboque de um lixo como a Veja. Foi em vão. Dia após dia, a Folha passou a repercutir fake news da Veja e a gerar suas próprias fake news. Nos tempos áureos, o jornal tinha 35% de leitores petistas, 45% de tucanos liberais. Rapidamente, o Mr. Hyde passou a se impor ao Dr. Jekyll. Criou-se um mercado com um público de ultradireita, do qual a Veja se prevaleceu. Era o momento da Folha crescer, fazendo um contraponto, como os anos 80. Mas Otávio Frias Filho estava perdido, não participava das decisões do dia a dia, estava extremamente frustrado por não deslanchar na carreira de escritor e teatrólogo. Quando fui finalista do Prêmio Jabuti, ele declarou a amigos: o Nassif classificou-se no Jabuti por escrever para a Folha, e eu não sou reconhecido por ser o dono da Folha. Devo admitir que Otávio Frias Filho tinha razão. Ele era talentoso, um dos melhores textos que conheci, e quando conseguiu superar uma timidez atávica, mergulhou nas experiências da vida para alimentar um escritor que havia nele, mas nunca resolveu o dilema entre ser o escritor e o diretor do jornal. Quando Frias morreu, Luiz tentou encontrar outro cargo para o irmão, mas ele não aceitou. Na área editorial, pela inércia, foi se deixando levar pelos tempos do jornalismo do ódio, da ultradireita, de lixo, de lobby escancarado, de grupos financeiros. Tornou-se cada vez mais sensível às críticas e à lisonja. Pouco antes da morte de Frias, fui alertado que teria vida curta no jornal com Otávio Frias Filho. Muitos colunistas dos anos 90 cederam de forma vergonhosa. O ferino Ricardo Cocho lembra-se de um clássico: na morte de Frias, uma coluna na página 2 enaltecendo e no dia seguinte tratando rapidamente de enaltecer Otávio Frias Filho para não gerar ciúmes. De minha parte, aprofundei as críticas até a demissão. Mais prudente, Jânio de Freitas recolheu-se sem em nenhum momento perder a dignidade. Esse ponto aqui do texto é bastante importante que o Nassif frisa, o papel do Reinaldo Azevedo no começo. Em determinado momento, contrataram Reinaldo Azevedo, antes do seu adjornamento democrático, essa é boa, pretendendo criar uma polêmica que desmoralizasse Jânio de Freitas, numa manobra suja para o qual o ex-Reinaldo sempre se oferecia. Jânio, que conhecia todas as malícias da mídia, percebeu que havia algo muito mais atrás de Reinaldo e não entrou na provocação. Respondeu com uma frase indicando que sabia da armadilha. Depois, o número das suas colunas semanais foi diminuindo até a sua demissão agora. Agora, o fim da coluna de Jânio serve de velório para um projeto que morreu há quase 20 anos atrás. Enquanto ainda vivia, havia a esperança de que Otávio Frias Filho saísse da letargia e recuperasse o dinamismo nos anos 90 de um projeto do qual foi participante relevante. Morto Otávio Frias Filho, nenhuma esperança mais restava. O Projeto Folha se tornou apenas um retrato na parede que sobrevivia na lembrança dos leitores através da coluna de resistência do grande Jânio de Freitas.